padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amados e amadas de Deus, saúde e paz. Seja este domingo, dia do Senhor, um dia bonito de abertura do nosso coração para proclamar a palavra e acolhê-la, interpelando o mais profundo do nosso coração. Eu lembro aqui Santo Antônio de Pádua, num sermão, quando ele escreve falando da carta de São Tiago na sua epístola. Ele lembra, Santo Antônio: o lavrador espera o precioso fruto da terra, tendo paciência até que receba o temporão e a colheita. O lavrador que cultiva o campo é o pregador. Com o suor do seu rosto, a servir-lhe de enxada a palavra, o pregador cultiva as almas dos fiéis. Chama-se campo por nele se fazer alguma coisa. Todo campo ou se semeia ou nele se põe e plantam árvores, ou se adapta o pasto, ou se adorna com flores diversas. A alma deve ocupar-se sempre de alguma coisa. Não vai acontecer o que diz Salomão nas parábolas: passei pelo campo do homem preguiçoso e eis que os espinhos se encheram todo o espaço. Se este campo for assim cultivado, ele dirá ao Senhor, dele dirá o Senhor: eis que o odor do meu filho é como o odor de um campo florido que o Senhor abençoou. Ao nos congregarmos aqui e neste dia do Senhor, celebrando a Eucaristia em nossas comunidades, nós somos chamados a ter consciência de que devemos ser um campo no qual a semente da palavra de Deus plantada possa florescer. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Amado irmão, amada irmã, esta passagem do Evangelho narrada por Mateus no capítulo 13 chama-nos a crescer na consciência da nossa responsabilidade diante do que escolhemos, das nossas condutas e daquilo que de fato fazemos no coração do mundo. Ao contar a parábola do semeador que sai e ao semear, sementes caem à beira do caminho, os pássaros vêm e comem, outras que caem em terreno pedregoso, onde não tinha muita terra, logo brota a semente, porque a terra não era profunda, mas quando vem o sol forte, as plantas ficam queimadas e secam, porque não tem raiz. Lembra-nos exatamente que é preciso assentar a nossa conduta num alicerce que nos dê a condição de corresponder à altura à nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Por isso somos chamados e desafiados a repassar nossas palavras, nossos gestos, nossas atitudes, nossas escolhas todo dia e responder a essa pergunta: correspondemos à altura da condição e da dignidade que temos de filhos e filhas de Deus? Ou as sementes da palavra que caem em nós são como que sementes lançadas no meio de espinhos que crescem e sufocam? Assim como também sementes que precisam cair em terra boa. A terra boa é o coração de cada um de nós para produzir, de fato, a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente.
Isto significa dizer a cada um de nós temos que ser fecundos. O que fazemos tem que produzir frutos. Isto é, produzir entendimento, respeito, produzir uma capacidade de estar presente no mundo e no mundo trabalhar para que ele seja mais justo e solidário. Os discípulos se sentiram interpelados, por isso se aproximaram de Jesus e perguntam: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus exatamente ajuda-os a compreender. Fala ao povo em parábolas, para que o conhecimento do mistério do reino seja dado àqueles que se abrem a este conhecimento, como aos seus discípulos. Precisa, portanto, estar no círculo dos discípulos para compreender o que ele nos pede e nos capacitar para a resposta que devemos dar. Por isso, a pessoa que tem de Jesus será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem, exatamente para nos desafiar. Nós não podemos apenas ser medíocres, nós precisamos ser, na nossa conduta, de fato, fecundos e à altura daquilo que Deus pede de cada um de nós. Felizes somos nós, e tendo os olhos, sejamos capazes de ver, os ouvidos abertos para escutar. Pois quem ouve a palavra do reino e não a compreende, o maligno vem e rouba o que foi semeado no coração. Isto é o que é semeado à beira do caminho. A semente que cai em terreno pedregoso, portanto, é quem ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, desiste logo. Semente que cai no meio de espinhos é como alguém que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza sufocam a palavra e não dá fruto. Palavra que cai em terra boa é quem ouve e compreende. Aí fruto se produz. Dá 100, 60 ou 30. Santo Ambrósio bem nos diz: quero lembrar e compartilhar o seu coração. Um convite. Abri, pois, os ouvidos e senti o bom odor da vida eterna que se desprende para nós todos do dom da palavra de Deus, dos sacramentos que celebramos. Que possamos, portanto, abrir o nosso coração para reconhecer a presença amorosa de Deus e sermos desta presença amorosa um sinal efetivo e um instrumento eficaz para construirmos um mundo novo. Supliquemos essa graça com a intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria
e permaneça conosco para sempre. Amém.